Mas a Bíblia vai dizer que era uma criança cativa na casa de uma pessoa. E aquela menina tinha de tudo para não fazer nada em prol daquele homem. Talvez aquela menina, no seu coração, poderia muito bem pensar: eu não vou fazer nada, por mim que ele morra nessa lepra aí. Ele fez tanto mal para mim, tirando eu dos braços dos meus pais. Para mim que ele morra nessa maldita doença que deteriora o corpo do ser humano. Onde que vai caindo o nariz, vai caindo a orelha, vai caindo a pele, vai caindo os cabelos, vai caindo o dedo, ao ponto dele ser exilado, tirado da sua casa, do convívio da sua família, e para ser colocado num leprosário, longe da sociedade, porque lepra naquele tempo pegava, irmãos. Era uma doença muito ruim. E no pensamento daquela menina, ela poderia muito bem deixar este homem morrer nesta lepra, mas ela não fez isso. Ela se compadeceu daquele homem. Talvez aquele homem chegava na sua casa e falava para sua esposa: eu não aguento mais esta vida. Eu sou tão aplaudido lá fora, mas olha que desespero que eu estou. Olha que catástrofe que eu estou. Olha que vida, me perdoa a palavra, desgraçada que eu ando. Aplaudido lá fora, porém destruído aqui dentro. Eu não posso nem chegar perto de você, porque eu tenho medo que essa doença passe para você, minha esposa, ou para os meus filhos. Talvez aquele homem já não tinha mais aquele tete a tete com a sua esposa, ao ponto de deitar na mesma cama que ela. Talvez aquele homem estava extremamente angustiado, triste, ou talvez até depressivo, porque ele tinha por obrigação lutar. Ele tinha por obrigação batalhar pela sua nação, pelo seu país, pelo seu povo. Ele tinha por obrigação montar no seu cavalo e sair à batalha. Como muitos têm a obrigação de sair para labutar no dia a dia, para trabalhar no dia a dia. Por obrigação de sustentar a sua casa. Mas enfim, quando chega em casa, irmãos, é um desastre total. E aquela menina vendo, ela se compadece daquele homem. Ela se entristece por ele. E eu trato aquilo como uma pregação do Evangelho. Aquilo foi uma pregação do Evangelho. Eu não trato como, mas aquilo foi um proto-evangelho, uma pregação antecipada do Evangelho no Velho Testamento. É trazendo as boas novas. E aquela menina, ela fala para sua senhora: ai, se o meu senhor estivesse perante o homem de Deus que está em Samaria. Se ele estivesse perante ele, eu tenho certeza que ele seria curado. Que o homem de Deus lançaria uma palavra sobre ele e ele seria curado. Aquela menina, ela indicou o lugar da cura. Aquela menina indicou o lugar da bênção para aquele homem. E por incrível que pareça, independente de quem seja, o coração daquele homem se encheu de fé e de esperança. Uma palavra que gerou fé no coração de um homem que estava talvez desanimado, desamparado, triste, cabisbaixo. Uma palavra que gerou fé, que gerou ânimo, que gerou, aleluia, bênção, que gerou um motivo para viver, uma esperança para ser curado, para dar continuidade à sua vida. Aquela menina, ela foi totalmente usada por Deus naquele momento, para dizer para aquele homem que havia solução para o seu problema, que havia solução para aquela dor, que havia solução para aquela tristeza. Aleluia. Aquela menina foi usada por Deus para ser bênção naquela casa. A Bíblia não vai dizer o nome daquela menina, é uma menina anônima, digna de ser colocado o nome dela entre os heróis da fé, por aquilo que ela fez, pela palavra que ela pregou naquela casa, naquele dia, trazendo a esperança, trazendo a solução. O coração de Naamã se encheu de alegria, ao ponto de ele notificar ao seu senhor, ao rei,
a uma autoridade maior do que ele. E ele vai dizer: assim e assim disse a menina de Israel. Assim e assim disse a menina que mora em Israel. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Tem uma palavra na sua boca. Tem uma palavra na sua boca e no seu coração. Se você não sabe, meu irmão, Deus tem um propósito e um motivo em estabelecer a igreja, eu quero dizer, o Brasil para Cristo na cidade de Olímpia. Deus tem um propósito. Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada sem motivo. Deus tem um propósito em colocar, em plantar a igreja, o Brasil para Cristo na cidade de Olímpia. A igreja, ela é o ponto de cura. A igreja é o ponto de libertação. A igreja é o lugar que o Senhor acrescenta os salvos dele. A igreja é o lugar que as pessoas adentram para serem curadas, para serem libertas, para serem restauradas, para serem transformadas. Aleluia. Mas Deus, Ele quer usar pessoas como eu e você nesta terra, com uma palavra de esperança. Tem muitas pessoas nesta cidade, muitas famílias nesta cidade, que precisa de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, uma palavra de avivamento, uma palavra de cura. Tem muitas vidas nesta cidade que estão morrendo e indo para o inferno. Tem muitas pessoas cativas do diabo nesta cidade. E Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Deus quer te usar como usou aquela menina na casa de Naamã. Deus quer te usar de uma forma tremenda e poderosa nesta cidade, porque Ele já derramou um poder sobrenatural sobre nós. Às vezes, meu irmão, estamos mais preocupados conosco mesmo do que necessariamente com o Evangelho de Jesus Cristo. Aquela menina, como dissemos, ela tinha todo motivo para ficar calada. Mas como disse Naamã, a menina de Israel me falou uma palavra. E eu acreditei na palavra que ela disse, porque quando ela falou, gerou algo no coração de Naamã. Quando diz a menina de Israel, está se referindo aos crentes desta terra, aos homens e mulheres de Deus, a qual a palavra de Deus diz, aleluia, que o Senhor disse para Salomão: o povo que se chama pelo meu nome, os crentes desta terra, os que carregam o nome sobre si, aleluia. Deus quer te usar nesta terra, meu irmão. A igreja dos dias de hoje está tão preocupada com seus próprios interesses que tem se esquecido do Evangelho de Jesus Cristo, tem se esquecido do chamado de Jesus, que disse para os seus apóstolos, os seus discípulos, aleluia, os seus servos,
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Mas o Senhor nos deu poder para executarmos este chamado. Tem um poder sobre a tua vida, tem um poder sobremaneira sobre a tua cabeça, nas tuas mãos e nos teus lábios. E Deus quer te usar para libertar os cativos e oprimidos desta terra. Deus não te chamou neste lugar à toa. Deus não te deu uma palavra à toa. Aleluia. Se eu fosse ficar tacanho com os meus problemas, jamais eu pregaria a palavra de Deus. Porque são tantos problemas que nós passamos, tantas dificuldades que vivemos no dia a dia. Mas a nossa preocupação não é com a nossa própria vida. A nossa preocupação é com o reino de Deus e com a sua justiça. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós ficamos rodeando atrás de coisas que o Senhor acrescenta sobre nós, porque a Bíblia fala que os ímpios fazem isso, e os ímpios procuram essas coisas, os ímpios correm atrás dessas coisas, mas o Senhor disse ao nosso coração: fique tranquilo, o Senhor sabe das tuas necessidades, e Ele há de suprir cada uma delas. Porém, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, meu irmão. Temos que colocar o nosso coração nesta obra chamada Evangelho. Temos que colocar a nossa alma e o nosso coração, vestir a camisa chamada Evangelho. Eu não estou aqui se não fosse por Evangelho. Eu quero dizer para os irmãos que primeiramente não foi o evangelista Ismael que pregou uma palavra para mim, e nem foi o pastor Roberto. Quem pregou a primeira palavra que eu ouvi e dei atenção foi um bêbado desviado da presença de Deus, que Deus usou para falar para mim. Eu era um homem muito religioso. Da mesma forma que eu venho na igreja, eu também ia na outra religião. Eu não estou falando mal da religião dos outros, eu falo bem do meu Deus. É por isso que eu não quero fixar nessas coisas. Mas enfim, eu estava lá, e bêbado como ele. E por incrível que pareça, meu irmão, por incrível que pareça, minha irmã, ele abriu a sua boca no momento de adoração a uma imagem. E eu disse para ele: olha que louvor bonito, que música bonita. E ele calado, porque ele sabia o Deus que ele servia, por mais que ele estivesse desviado. O Deus que ele havia tido encontro com ele há muitos anos atrás. E ele olhou para mim e falou assim: Mário, essa pessoa não fez nada para me salvar. Essa pessoa não fez nada por mim na cruz. Quem foi que fez isso por mim na cruz? Foi Jesus Cristo. E é por Ele que eu vivo. E eu fiquei prestando atenção naquelas palavras. E aquelas palavras queimou no meu coração, destruindo tudo aquilo que eu achava que era certo. Se Deus usou um bêbado para falar comigo, imagina você. Aleluia. Deus usou uma menina para falar com Naamã. Deus usou aquela menina para trazer as boas novas. Aleluia. E houve um poder grandioso de convencimento. E eu tenho a plena certeza que quem estava falando pela boca daquela menina era o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que o único que convence o homem do pecado é o Espírito Santo.
Aquela menina estava sendo usada por Deus. Naamã vai para a Síria, vai para Israel, tem um encontro com o profeta, aquela palavra que todos nós conhecemos. O profeta não dá a mínima para ele, manda Geazi ir até lá fora e avisar